Na aula de hoje vamos falar dos sistemas de manutenção. Manutenção é a técnica de conservar os equipamentos e componentes em serviço durante o maior prazo possível e com o máximo de rendimento. Entre os objetivos da manutenção temos gerar condições operacionais para que equipamentos, instalações e serviços funcionem adequadamente, visando atingir objetivos e metas da empresa, atendendo assim aos clientes ao mais baixo custo, sem perda da qualidade. E a gente consegue atender esse objetivo reduzindo as paralisações dos equipamentos que afetam a operação, reparando em tempo hábil as ocorrências que reduzem o potencial de execução dos serviços e garantindo o funcionamento das instalações de forma que os produtos ou serviços atendam a critérios estabelecidos pelo controle da qualidade e padrões pré-estabelecidos. Máquinas com defeitos ou parada provocam diminuição ou interrupção da produção, atraso nas entregas, perdas financeiras, aumento de custos, rolamento com possibilidades de apresentar defeitos de fabricação e insatisfação dos clientes. Além disso, perda do mercado. Os recursos necessários para a manutenção são recursos materiais, são os equipamentos de teste e de medição, ferramentas adequadas, espaço físico satisfatório, entre outros. Recursos de mão de obra. Dependendo do tamanho da empresa e da complexidade da manutenção aplicada, há necessidade de uma equipe formada por profissionais qualificados de todos os níveis. Recursos financeiros, necessários para uma maior autonomia dos trabalhos. E recursos de informação, responsável pela capacidade de obter e armazenar dados que serão a base dos planos de manutenção. E quais são os tipos de manutenção existentes? Temos a manutenção que não é planejada, que ocorre quando há uma programação de data e hora e pode acontecer a qualquer momento. É conhecida também como manutenção corretiva, já que visa corrigir os problemas. E divide-se em inesperada, que tem o objetivo de localizar e reparar defeitos repentinos em equipamentos que operem em regime de trabalho contínuo, ou ocasional, consiste em fazer consertos de falhas que não param a máquina, ocorrem quando há parada de máquina por outro motivo que não o defeito, como por exemplo no caso de atraso na entrega da matéria-prima. Aí resolve-se parar a máquina para fazer uma manutenção. E temos a manutenção planejada, ocorre com um planejamento e programação prévios. Classifica-se em 3 categorias. A preventiva consiste no conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento. A preditiva, que é um tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas e equipamentos. Na preditiva, os dados são obtidos por meio de um acompanhamento do desgaste de peças vitais de conjuntos de máquinas e de equipamentos. E testes periódicos são efetuados para determinar a época adequada para a substituição ou reparo das peças, como, por exemplo, análise de vibrações e monitoramento de mancais. A terceira categoria da manutenção planejada é a detectiva, que é a manutenção preditiva dos sistemas de proteção dos equipamentos, como painéis de controle, por exemplo. Ela tem o objetivo de buscar as falhas ocultas desses sistemas, evitando que os mesmos não operem quando necessário, como um sistema de desligamento automático em caso de superaquecimento. Existe também a engenharia de manutenção, que é o nível mais elevado de investimento em manutenção. Consiste em buscar as causas da manutenção já no projeto do equipamento, modificando situações permanentes de mau desempenho, problemas crônicos e desenvolvendo a manutenibilidade. A manutenção produtiva total, que a gente chama de TPM, ela não é um tipo de manutenção, mas um sistema de gerenciamento completo que envolve todos os tipos de manutenção. Aqui podemos verificar a evolução dos tipos de manutenção. Então, nós temos aqui na primeira coluna os períodos,
nós temos aqui nas colunas, né, os períodos até a década de 1950, na década de 1950, década de 1960 e década de 1980. Então, aqui a gente pode verificar os estágios, né? Então, aqui, ó, o reparo corretivo, ele acontece em todas as décadas aqui, né? E na década de 1950 só ocorria o corretivo, então não havia um planejamento da manutenção. Gestão mecânica da manutenção, ó, gestão mecânica da manutenção, manutenções preventivas, começaram a ocorrer já na década de 50. Já a visão sistêmica, que é a visão como um todo, né, da manutenção dentro da organização, começou na década de 60, né, essa visão sistêmica, a manutenção corretiva com incorporação de melhorias e a prevenção da manutenção começaram na década de 60. Já a manutenção preditiva e abordagem participativa e a manutenção autônoma começaram a partir da década de 1980. Então, aqui a gente pode ver a evolução desses tipos. O serviço de manutenção de máquinas é indispensável e deve ser constante. Por outro lado, é necessário manter a produção conforme o cronograma estabelecido. Assim, deve-se, né, estabelecer uma rotina de planejamento. Então, o setor de planejamento, ele recebe as requisições de serviço, ele analisa o que e como deve ser feito, quais as especialidades e grupos envolvidos e os materiais e ferramentas que devem ser utilizados. A partir daí, é realizado um plano de operações, onde é feita a lista de materiais para empenho ou compra de estoque e outros documentos complementares, como relação de serviços por grupo, ordem de serviços, entre outros. Quando há necessidade de estudos especiais, execução de projetos e desenhos, ou quando o orçamento de um trabalho excede determinado valor, o setor de planejamento requisita os serviços da engenharia de manutenção. Ela providencia os estudos necessários e verifica a viabilidade econômica para isso. Se o estudo ou o projeto for viável, todas as informações coletadas pelo planejamento são enviadas ao setor de programação, que prepara o cronograma e os programas diários de trabalho, coordenando a movimentação dos materiais. Agora vamos ver um pouquinho da sequência para esse planejamento. Então, essa sequência é o rol de atividades para o planejador atingir o plano de operação e emitir os documentos necessários. Então, a primeira coisa seriam listar os serviços a serem executados. Após isso, determinar o tempo, especialidades e número de profissionais necessários. Determinar a sequência lógica das operações de trabalho, construir a rede PERT, CPM, construir o diagrama de barras, indicando as equipes de trabalho e emitir as ordens de serviço, a lista de materiais, a relação de serviços por grupo e outros documentos que variam conforme a empresa. E o sequenciamento de atividades, né? Identificamos essas atividades e como que nós fazemos o sequenciamento dessas atividades. Através do sequenciamento das atividades, nós conseguimos estabelecer quais são as prioridades, ou seja, aquelas atividades que devem ser realizadas antes das outras e que nós não podemos atrasar sua duração, porque se a gente atrasa essas prioridades, a gente pode atrasar o projeto como um todo. E estabelecendo nessas prioridades, a gente consegue representar graficamente a relação e o encadeamento das atividades em um diagrama que a gente chama de diagrama de precedências. E alguns fatores influenciam nesse sequenciamento. Como que a gente faz esse sequenciamento? Então, a gente pode usar a lógica, né, que independe da decisão, a gente sabe que tem atividades que devem ser realizadas antes de outras atividades, como, por exemplo, né, o desenho de um questionário, ele antecede a realização da aplicação desse questionário em campo. Então, isso seria pela lógica. Além disso, temos a decisão.
né, quando há dependências entre as atividades e elas são definidas arbitrariamente. Então, nesse caso aqui, vai da vontade do tomador de decisão, ele que decide quais atividades que devem ser realizadas. Então, essas atividades aqui, elas não dependem de lógica. Então, é o dono do projeto que pode, por exemplo, começar e terminar onde ele quiser, desde que não viole nenhuma lógica. Então, por exemplo, né, se a gente está fazendo um trabalho de conclusão de curso, se eu faço a pesquisa bibliográfica ou o estudo dos produtos similares, ou simplesmente se eu vou criar do nada, é uma decisão do tomador de decisão. Além disso, temos outros fatores que afetam também o sequenciamento das atividades, que são os condicionantes externos. Então, são fatores externos que são alheios à vontade do dono do projeto, que vão afetar até a lógica. Então, a gente não espera que eles aconteçam, mas eles podem acontecer. Então, por exemplo, né, fornecedores estabelecem prazos de entrega de peças ou de serviços. Então, a gente às vezes precisa mudar a sequência porque eu não vou ter aquelas peças ou serviços naquele momento que eu gostaria de ter. Clientes fazem exigências de prazo. Então, às vezes, eu preciso me planejar de acordo com essas exigências dos clientes. Ou você precisa esperar que uma instalação esteja pronta para abrigar a equipe de projeto, por exemplo. Então, temos esses três fatores: lógica, a tomada de decisão, que independe, né, da lógica, e alguns condicionantes externos. Na próxima aula, nós vamos ver como que nós fazemos esse diagrama de precedência através do PERT-CPM. Até mais!